De volta aqui então, acabamos aí saindo da live, né? Vamos fazer uma coisa, acabou fazendo outra, mas a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, amém? Então que seja aí um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de nós estarmos intercedendo aí junto a Deus uns pelos outros, amém? Mainara, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus esteja aí operando sobre a vida também da Priscila, que nós venhamos aí nos derramar segundo o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos de volta aí com a nossa amada irmã, Darcília, também com a nossa irmã Karen Ribarra, que Deus esteja aí operando, né? Então, conforme eu estava falando a respeito aí de notícias desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou que permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através da vida desse grande homem de Deus, amém? Então, que Deus esteja aí nos ajudando nesse estudo aí. Diz William Smith, nos dá a seguinte descrição no dicionário bíblico. Seu nome significa filho da promessa ou exortação, o menos provável, consolação, como em haver, dado pelo apóstolo Atos, capítulo 4, versículo 36. A José, um levita da ilha de Chipre, que era apenas um discípulo de Jesus. Em Atos 9, 27, o encontramos apresentando um novo convertido, Saulo, aos apóstolos em Jerusalém, indicando, portanto, que os dois já conheciam. Ao chegar a notícia à igreja em Jerusalém de que homens de Chipre e Cirene estavam pregando aos gentios da Antioquia, Barnabé foi enviado para lá. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26, e partiu para Tarso à procura de Saulo, como alguém especialmente levado para pregar aos gentios. Atos capítulo 26, versículo 17. Após ter trazido Saulo a Antioquia, foi enviado com ele a Jerusalém para oferecer assistência aos irmãos da Judéia. Atos capítulo 11, versículo 30. Em seu retorno a Antioquia, eles foram ordenados e enviados pela igreja para o trabalho missionário 45 anos depois de Cristo. A partir desta data, Barnabé e Paulo recebem o título de apóstolos. Sua primeira viagem missionária está registrada em Atos capítulo 13. Ela foi restrita a Chipre e a Ásia Menor. Algum tempo após seu retorno a Antioquia, 47 a 48 depois de Cristo, eles foram enviados com outros a Jerusalém para resolver com os apóstolos e anciãos difíceis questões a respeito da necessidade da circuncisão para os gentios convertidos, em Atos capítulo 15, versículo 1. Naquela ocasião, Paulo e Barnabé, foram reconhecidos como apóstolos da incircuncisão. Após outra estada em Antioquia, em seu retorno ocorreu a divergência entre Barnabé
e Paulo sobre a questão de levarem com eles João Marcos, filho da irmã de Barnabé, numa segunda viagem missionária, em Atos capítulo 15, versículo 36. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, e Barnabé, levando contigo a Marcos, navegou para Chipre, sua ilha nativa. A partir daqui, não há mais menção sobre Barnabé nas Escrituras. Com respeito às lutas e morte, as tradições divergem. Alguns dizem que ele foi para Milão e tornou-se o primeiro bispo da igreja dessa cidade. Existe ainda uma outra apócrifa, provavelmente do segundo século. Barnabé em Cipro, e mais tarde um ecumênio, Barnabas por Alexander. Em Cipriota há também uma epístola com 21 capítulos denominado Barnabé. Sua autenticidade foi defendida por alguns grandes escritores, mas muitos provavelmente tenha sido já abandonada, e acredita-se que a epístola tenha sido escrita no início do segundo século. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha amada irmã Irene Carvalho, seja bem-vinda. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, que Deus esteja operando aí na sua vida. Saudades, né? Tá sumida, né? Aparece, você sempre muito bem-vinda no nosso meio. Amém? Deus te abençoe a sua família, abençoe a todos à sua volta. Amém? Também Daniele Souza, seja bem-vinda de volta, né? Ela está dizendo assim, voltei, né? É o que é bom, repete, né? Então a presença do Senhor, ela é maravilhosa na nossa vida, e nós precisamos, né, dessa grande presença, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus esteja aí abençoando a todos, derramando da sua graça, derramando da sua unção. E eu fico aqui realmente assim alegre, né, numa presença assim tão boa dos amados irmãos. Só aqui no Kauai nós já estamos com 815 pessoas. Então que Deus esteja abençoando aí a cada irmão, tanto do Facebook conforme do Kauai, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nessa manhã, derramando do seu poder, derramando da sua unção. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Dando continuidade aqui, eu quero continuar falando sobre a vida de Barnabé. Nós relatamos e falamos aqui que houve aí uma questão da separação de Barnabé e Paulo, né? A gente vê que essa discussão entre eles, isso aconteceu por causa de Marcos, né? Marcos chegou um tempo que ele saiu em viagem missionária, e Marcos, ele resolveu voltar, ele não quis dar continuidade à viagem. E aí, como diz o mineiro, o Paulo, né? O Paulo, ele queimou no golpe, né? Ele queimou no golpe, e aí ele não quis mais saber de Marcos. Mas no final do ministério do apóstolo Paulo, ele fala a respeito de Marcos: traze-me Marco, porque ele muito me é útil. Então nós precisamos ver que as questões, elas se resolvem, né? Mas conforme nós estamos falando de Barnabé, vamos dar continuidade aqui a respeito dos últimos anos aí de Barnabé. Um documento apócrifo, provavelmente dotado do segundo século, intitulado O Reconhecimento de Clemente, menciona que São Clemente, supostamente o mesmo Clemente mencionado por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 3,
alega que seu primeiro contato com o cristianismo deu-se por causa da pregação de Barnabé em Roma. Entretanto, não há confirmação posterior desse fato. Baseada nessa tradição, a Igreja de Chipre, grega ortodoxa, mantém firmemente que Barnabé viveu e morreu na ilha de Chipre. Robin Parker, em seu excelente guia de viagens, O Reino de Afrodite, registra essa muito bem documentada tradição histórica. A Igreja de Chipre foi fundada pelos apóstolos Paulo e Barnabé no ano 45 depois de Cristo. Este último morreu em Salamina, sua cidade nativa, durante a segunda missão na ilha, e foi sepultado secretamente fora da cidade por seu parente companheiro, São Marcos. Seus restos mortais, assim como uma cópia do Evangelho de Mateus, escrita à mão por Barnabé, foram encontrados pelo arcebispo de Chipre, Antêmios, durante o reinado do imperador Zeno, em 474 e 491. Esta descoberta ajudou a assegurar a independência da Igreja de Chipre dos ataques da Igreja de Antioquia, que estava então tentando colocá-la sob a sua jurisdição. Em uma reunião convocada em Constantinopla, a Igreja de Chipre foi declarada independente com a base em sua fundação apostólica, e certos privilégios foram concedidos a ela pelo próprio imperador, entre eles o direito ao arcebispo de Chipre a assinar em vermelho. Segundo a tradição católica romana, os restos mortais de Barnabé foram amplamente dispersos. Diz-se que sua cabeça está na Basílica Cernin de Toulouse, na França, como registra Mary Sherp em seu guia de viagens. Disse que o seu corpo foi sepultado perto do local onde ele foi morto. Mas no século VII, durante a invasão dos serranos, sua cabeça foi levada a Milão, mais tarde a Toulouse. A maioria dos estudiosos hoje concorda que Paulo não foi o autor do livro de Hebreus. As notáveis autoridades Canibeari Orson fazem uma forte argumentação que, de fato, foi Barnabé quem o escreveu, considerando seu conhecimento judaico, seu longo ministério cristão e sua associação com Paulo. Esta é uma teoria respeitável. Se isso for verdade, então, durante o tempo após a morte de Paulo em Roma, Barnabé pôde ter permanecido naquela cidade até a libertação de Timóteo, isto é, não teria impedido Barnabé de retornar a Chipre para morrer. Bento Green, saudade do meu amado irmão, seja bem-vindo aí nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja abençoando também a nossa amada irmã Luísa Ventura, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós acabamos por hoje de falar a respeito, né, de Barnabé. Então, foi curtinho, né, o propósito que eles tiveram de Barnabé aqui, mas Barnabé foi um homem, assim,
muito abençoado por Deus. E a respeito de escrever essa carta aí dos Hebreus, segundo as Sagradas Escrituras, diz que Hebreus, ela não tem aí o autor, né? Não tem um autor aí, a carta de Hebreus, ela não tem um autor. Então, é desconhecido o autor da carta de Hebreus. Então, é uma coisa assim que eles estão colocando aí como se fosse, né, o apóstolo Barnabé, mas não foi Barnabé que escreveu. Nós precisamos aí ter certeza, mas a carta de Hebreus é uma carta abençoadíssima e nós precisamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter certeza de tudo aquilo que nós temos aí colocado diante do Senhor para nós estarmos aí falando com a igreja. Eu aproveitar que a carta aos Hebreus, a carta a respeito aí do nosso amado irmão Barnabé foi curtinha. Eu quero estar aqui com os meus amados irmãos trazendo aqui a respeito do avivamento e a missão da igreja. É uma lição 10 da escola dominical, aproveitar que os irmãos estão aí. É um texto bastante avivado, eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos. Que diz assim o texto áureo: E disse-lhe, ides por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma mensagem que está aí em João capítulo 3, versículo 16. E nós precisamos aí colocar isso nos nossos corações, amém? Aqui está falando o texto que está em Marcos, mas também em João, capítulo 3, versículo 16, 17, e nós temos já falado há muito a respeito desse texto, mas esse texto aqui, no texto áureo, ele está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e também 16. A verdade prática, ela diz assim: neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Amém? Então que estejamos aí avivados. Então o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quem pode dar um amém aí? Glórias a Deus. Então, amém. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida. E eu gosto muito desse texto que fala: pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, é uma palavra que eu trago hoje aqui diante da amada igreja, diante dos amados irmãos, porque eu sei que tem muitas pessoas passando por dificuldades na área da saúde, e o meu coração, né, ele clama para que você seja curado, para que você seja restaurado no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, introdução, neste trimestre vimos que nos primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, com o resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo, de que foram revestidos do poder. Os discípulos nunca, aleluia, foram os mesmos.
eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo que está, aleluia, rebelde contra Deus. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, falar: Senhor, eu necessito da tua presença, porque eu quero, aleluia, fazer parte, assim conforme Barnabé, ele foi enviado, aleluia, para pregar a tua mensagem. Nós também queremos evangelizar, nem que seja a nossa casa, nem que seja a nossa família, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Então o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos depois da ressurreição de Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que, aleluia, o túmulo estava vazio e Jesus havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Está aí em Marcos capítulo 16, verso 10 ao verso 13 como referência. Mas Jesus, ele aparece aos seus discípulos, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que denominou a mente, ou melhor dizendo, que dominou a mente dos discípulos. Jesus apareceu aos 11, que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: paz seja convosco. Será que você está tendo paz aí dentro do seu lar, na sua casa, onde você está? Então clame, aleluia, ao Senhor, que Ele está aí, aleluia, dando a sua paz, conforme está em Lucas capítulo 24, versículo 36. Eles pasmavam que viam, aleluia, algum espírito, Lucas capítulo 26, aleluia, versículo 37, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés, aleluia, perfurados, Lucas capítulo 26, versículo 40. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado, Lucas capítulo 26, versículo 41, mas após, aleluia, o avivamento, após a ressurreição, aí as coisas mudam, aleluia, de figura, amém? Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos um mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que os sinais e milagres autenticariam seu ministério. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram os demônios e curaram enfermos. Está aí em Atos capítulo 3, versículo 6 ao versículo 10, 5, 15 e 16, 8, 7. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. Desse modo, vários outros, aleluia, fatos demonstraram que a igreja, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receberam o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto, amém? Então que esse poder venha sobre você, sobre a minha vida, nessa manhã, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer a Ele: Senhor, aleluia, confirma a tua obra na minha vida, faça resplandecer, aleluia, da tua glória, do poder do teu Santo Espírito, pois eu necessito das tuas mãos potentes, eu necessito, aleluia, da vivacidade do teu grande amor para continuar pregando e levando a tua palavra às nações, amém? Então a sinopse do texto 1 diz assim: a transformação dos discípulos após o revestimento do poder. Clame ao Senhor, fala: revista a mim também, Senhor, pois eu quero, aleluia, verdadeiramente ser usado pelo Senhor, aonde quer que eu esteja, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
ampliando o conhecimento. Dá-me, ó, aleluia, dá-me o país. Que nossas armas sejam as de John Knox, este bravo campeão, aleluia, de Deus, que largou, aleluia, logrou alterar não apenas a política, como a própria história do seu país. Que segundo detinha Knox, oração e confiança irrestrita na intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Nas caladas de sua aflição orava: Senhor, dá-me a Escócia, se não morrerei. Dá-me a Escócia, aleluia, se não morrerei. Amplia mais o seu conhecimento, lendo a obra, aleluia, desse poderoso homem de Deus, amém? Então, avivamento na missão da igreja local, aonde você está. O avivamento das missões nas igrejas locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seus seguidores, nos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e continuaram a proclamar o evangelho. Este é um modo, aleluia, de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizarem a evangelização pessoal nas casas, nos bairros, aleluia, nas igrejas avivadas. Também apresentando sinais de que o Pentecostes está ativo em sua, aleluia, em sua pátria missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos, aleluia, na sua vida, e o amor pela pregação do evangelho, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja notório, aleluia, em tua vida, na tua casa, na tua vizinhança, onde quer que você esteja, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sendo testificado, amém? O avivamento nas missões regionais. Diz assim, podemos dizer que a missão regional é aquela que é realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Num estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior, são as nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares, conforme diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, 4, 14, Mateus 10, 23, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e municípios de pequeno porte, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que haja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda, aleluia, desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse do texto 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja está se arrependendo, que a igreja está, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo espiritualmente falando. Nós não podemos estar estagnados, nós devemos nos arrepender dia após dia, nos santificar, buscar ao Senhor, pregar o evangelho, colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o auxílio teológico, o poder do alto para evangelizar nos círculos pentecostais,
nenhum aspecto dos propósitos do batismo no Espírito Santo tem recebido mais atenção do que a utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos capítulo 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos é um comentário, aleluia, desses dois temas relacionados, que os discípulos receberiam o poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles e de que eles seriam testemunha de Jesus por todo o mundo, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim que iriam atestar a sua ressurreição. A ideia do testemunho ocorre ao longo do livro de Atos. Ela é aplicada geralmente aos discípulos e especificamente a Estevão e a Paulo. A evangelização mundial pelos pentecostais que aconteceu no século XX é um testemunho da realidade de experiências pentecostais. Infelizmente, alguns historiadores e missiologistas da igreja moderna foram lentos ao reconhecer a tremenda contribuição do movimento pentecostal com relação à pregação do evangelho por todo o mundo. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos colocar o nosso coração em Deus, falar: usa, Senhor, faça, Senhor Deus, ministra sobre a minha vida. Eu quero ser um instrumento usado por Ti onde quer que eu esteja. Eu quero pregar dentro do mercado, eu quero pregar dentro da igreja, eu quero pregar aonde eu estiver, eu quero pregar no posto de gasolina, onde eu estiver, onde colocar a planta dos meus pés, eu quero falar do Teu amor, eu quero falar do quanto o Senhor é um Deus verdadeiro, abençoado. O Senhor tem sido verdadeiramente muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que temos pensado. Hoje em dia nós ficamos com vergonha, nós apagamos a ação, aleluia, do poder do Espírito Santo, nós apagamos a ação, aleluia, do divino Senhor, porque quando nós apagamos essa ação, como assim, pastor Carlos? Nós deixamos de falar, é como se ele não existisse, é como se essa funcionalidade do nosso corpo não dependesse dele, mas depende do Senhor. Então, nós somos como um carro, aleluia, andando, mas andando de que maneira? Com o mover do Espírito Santo de Deus. Sem o mover do Espírito Santo de Deus, nós ficamos empacados, nós ficamos parados. Nós precisamos desse mover de Deus. Então, quando Deus move, nós agimos. Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado, para que Ele venha aí usar de beneficência para comigo, para com a tua família, para conosco. Nós sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Então, o avivamento e as missões transculturais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1:8, Jesus disse aos seus discípulos que haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, em Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 19. Primeira, aleluia, a igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Paulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior.
Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Amém? Então, as missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa de missões da igreja até os confins da terra. Então, nós temos a missão, meu amado irmão, minha amada irmã, de continuar essa evangelização. Evangelização e descendência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone em 1841 e 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China em 1853, 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã. Tornou-se um dos lugares mais carentes do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo. Os crentes acordaram, deixaram de buscar, aleluia, ou melhor dizendo, voltando aqui ao texto, os crentes acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequenta quaisquer igrejas. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que esse adormecimento, essa falta de busca, nós poderíamos dizer assim, essa apostasia não está acontecendo só no velho continente, nas Américas também. Nós precisamos, amados irmãos, estar verdadeiramente buscando ao Senhor. Hoje, quando eu ando pelas ruas ou passo em alguns lugares, eu tenho assim uma percepção muito grande a respeito de igrejas, a respeito dos locais que nós passamos, e a nossa visão atina para aquilo que está acontecendo. Quantas vezes eu pego um ônibus, saio do centro da cidade e venho para Cascadura, onde eu moro, e quando eu vou na janela do ônibus ali, eu vou olhando. E quando eu olho, muitas igrejas, ao meu olhar, elas estão vazias. E quando passa por bares, os bares estão lotados. É um sinal assim que o amor de muitos se esfriou. É um sinal que a igreja, aleluia, ela deixou de evangelizar, ela deixou de cumprir o seu papel. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero que a obra do Senhor, essa obra missionária, ela cresça. Eu quero dar a minha contribuição, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero fazer infinitamente mais. Então se coloque diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, para que verdadeiramente Deus venha fazer uma grande obra no Brasil. Nós estamos precisando, amados irmãos. Nós não podemos deixar que o leão, aleluia, da tribo de Judá, ele venha perder a sua voz. E aquele leão que ruge buscando a quem possa tragar, ele venha vencer. Não, de maneira nenhuma. A vida espiritual, conforme diz a palavra do Senhor, a igreja, eu e você. Muitas vezes a igreja, ela tem sido subjugada, porque ela perdeu sua força, porque ela perdeu a crença, porque ela não acredita mais, porque ela não expõe aquilo que Deus tem feito. Quando você expõe aquilo que Deus tem feito, através do teu testemunho de vida, através da sua adoração, através de tudo que Deus tem feito na sua vida, as coisas mudam, mas nós precisamos testemunhar, nós precisamos testificar desse Cristo da cruz, desse Cristo que morreu por mim, desse Cristo que morreu por você,
desse Cristo que tomou o meu lugar, o teu lugar ali na cruz do Calvário, que ele derramou o seu sangue puro e carmesim para que eu fosse ali comprado pelo seu precioso sangue, tirado do império das trevas e trago para o reino do seu grandioso amor. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe se levar pela voz do opressor, mas esteja aí se colocando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, um clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que se cumpre a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou os discípulos irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes, dirigentes, que Deus reative a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque: ouve, Senhor, a tua palavra, ou melhor dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra da tua misericórdia. É a oração do nosso amado irmão Abacuque. Amém? Então o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Nós não podemos deixar de lembrar, muitas vezes nós estamos pensando assim num alvo tão grande, tão longo, tão distante. Talvez nós temos falado assim: não, eu quero ir aos confins da terra para evangelizar. Mas muitas vezes o nosso vizinho do lado da nossa casa, nós não o evangelizamos. Do lado de cima, do lado de baixo, a gente nem fala direito com os nossos vizinhos, mas nós precisamos estar ali fazendo uma oração, sendo solidários, falando assim: eu quero orar por você, eu quero clamar, eu soube do que você está passando, eu quero fazer a diferença na tua vida. Assim nós ganhamos pessoas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o auxílio teológico, ganhar almas, é a missão suprema de todo discípulo de Cristo. Evangelismo pessoal, a obra de falar de Cristo com os perdidos individualmente e levá-los ao Senhor e Salvador. Está aí em João capítulo 1, 41 e 42, também Atos capítulo 8, versículo 30, a importância do evangelismo pessoal. Vê-se no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos discípulos antes de ascender ao céu, antes de subir ao céu. Nessa ocasião, ele ordenou que a igreja, o encargo da evangelização do mundo, Marcos capítulo 16, versículo 15. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Lucas capítulo 19, versículo 10. Paulo, o grande homem de Deus no Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Uma grande parte, aleluia, dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus é para os pregadores, pastores e obreiros em geral. Contentam-se em comandantes sentados. Contentam-se em comandantes sentados. Ouvir os sermões, culto após cultos, enquanto os campos estão brancos para a ceifa. Como disse, aleluia, como disse o Senhor, a seara está, aleluia, branqueados, como os campos estão branqueados, mas os ceifeiros são poucos. O ide de Jesus para os irmãos, aleluia, perdidos, não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas todos indistintamente, como bem revela o texto. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Nós precisamos estar evangelizando
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão é que os cristãos avivados demonstram um compromisso com Deus, com Cristo, aleluia, e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus, e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural em várias igrejas cristãs, mesmo nos séculos, aleluia, da falta de fé. Mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, como a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos uma revisão do conteúdo que nós lemos. E diz assim: como os discípulos estavam diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, triunfante e glorioso. Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, como se estivessem abandonados. Quanto ao mandato, o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos. Que mandato foi esse? Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o modelo de evangelização dinâmica local? Esse é um modelo de evangelização dinâmica. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas o realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros, nos lares. Amém? O que são, aleluia, o que são missões regionais? Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes, o centro de ação inicial, no estado brasileiro ou em outro país, diversos municípios ou cidades do interior. O que são missões transculturais? As missões transculturais são as atividades missionárias que se cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Atos capítulo 8, amém? Então que Deus esteja aí verdadeiramente nos instruindo conforme o seu querer, conforme o seu efetuar, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na minha vida, operando maravilhosamente na sua vida, que venhamos aí cumprir o ídolo do Senhor, que venhamos colocar, aleluia, essa missão nos nossos corações, que venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, e que Ele venha operar dentro da nossa casa, na nossa família, que venhamos ser um exemplo, aleluia, maravilhoso desse poder, aleluia, do Espírito Santo em todo o campo missionário, em todos os lugares, amém? Então, o avivamento e a missão da igreja, o próximo, aleluia, nós estaremos aí na lição 12, né? Vivendo no Espírito. Então, o próximo capítulo nós estaremos aí nessa lição 12 aí, vivendo no Espírito. E aqui a respeito da busca incessante pelos discípulos, nós estaremos mais uma vez aí trabalhando sobre esses textos e nós estaremos falando aí sobre Lázaro, amém? Nós estaremos falando sobre Lázaro e quero aí que os amados irmãos estejam aí nos ajudando aí a respeito de Lázaro, amém? Nós estaremos juntos aí para falarmos um pouquinho mais do poder do Espírito Santo e o quanto Deus tem feito aí na minha vida, quanto Deus tem feito na tua vida, para que nós venhamos crescer aí na graça e no conhecimento desse Deus tão maravilhoso que tem sido aí para comigo, para contigo. Glórias a Deus. Lázaro mesmo, deixa eu dar uma olhada melhor aqui. Não é Lázaro, é Lucas. Nós estaremos aí falando sobre Lucas, amém? Então nós falaremos a respeito de Lucas aí. Lucas é um médico amado, né? Nós estaremos falando sobre Lucas
e vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero estar orando pelos meus amados irmãos na manhã desse dia, deixando Deus aí, aleluia, usar a cada um de nós. Então, se coloque aí em intercessão, se coloque aí buscando ao seu Deus, esteja com os corações contritos aí a respeito de todo o poder do Espírito Santo de Deus. Já quero agradecer os meus amados irmãos, tanto do Facebook conforme do Kawai. Nós já estamos aí com mais de 2.000 pessoas aí, que Deus esteja aí abençoando a cada um de vocês, derramando a sua graça, derramando a sua unção, do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão conosco nessa manhã. Abençoa, derrama, Senhor Deus, da tua graça, do teu poder, dê a eles, ó Pai, uma ótima semana, que os teus cuidados, ó Pai, seja sobre cada um, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde nós estivermos, ó Pai, que o poder do teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, abundante, de uma forma transbordante, Senhor Deus, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja te abençoando, operando aí sobre a tua vida, sobre a sua família, e quero que os amados irmãos estejam colocando aí nos próximos encontros que nós tivermos aí, colocando a respeito da sua oração, da sua petição, né? Uns 3 ou 4 programas anteriores aí, tinha mais pessoas pedindo a respeito de oração, a respeito de intercessão pelas famílias. Então eu quero pedir aos amados irmãos que nos próximos programas estejam colocando aí o quanto Deus Ele tem feito, quanto Deus ainda vai fazer. Mas antes eu quero continuar pedindo a oração pela família do Odismar aqui. O Odismar é um amigo que Deus tem aí colocado na minha vida, que tem me abençoado muito também, sobre a família também da nossa amada irmã Marina, que Deus esteja abençoando aí a Flávia, operando sobre a vida dela, também a nossa diaconisa da Cília, sobre a Valentina também, a Nicole, esteja orando por elas, orando pela a nossa amada irmã Elaine, pela missionária Diva, pelo pastor Carlos Wesley, pela pastora Edna, pelo pastor Márcio da Silva. Esteja colocando as suas orações sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida da missionária Luciné. Não deixe de orar, não. Vamos orar junto, vamos clamar para que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esteja recebendo aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus está, aleluia, sobre a tua vida. A nossa amada irmã Marina Salles Andrade, ela está dizendo assim: a Flávia está bem, graças a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela maravilhosa recuperação, né, da nossa amada irmã. Nós agradecemos muito a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, fica com Deus. Um abração aí do pastor Carlos. Amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta numa próxima live aí, e estaremos falando desse grande amor do nosso Pai. Amém? Muito obrigado, meus amados irmãos e irmãs que estão conosco até esse momento aí. Que Deus continue abençoando vocês, derramando do seu poder, derramando a unção do seu poder salvífico. Amém? Então fica com Deus. Deus abençoe e fica na paz.